Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao canal Filosofando. Eu sou o professor Cleiton e hoje nós iremos falar sobre a filosofia medieval, fazendo uma contextualização histórica e filosófica desse período. Bom, no vídeo anterior nós falamos aí sobre a patrística, sobre o movimento da patrística, que iniciou ali o pensamento filosófico cristão, foi a primeira tentativa ali de introduzir a filosofia dentro do pensamento ali, do ambiente religioso, né, da época do período medieval ali, no início ali, o comecinho do período medieval com o Santo Agostinho, que foi um dos principais representantes desse período. Então Agostinho, muito influenciado pela filosofia platônica, ele consegue introduzir o platonismo dentro do cristianismo ali, né? E essa introdução platônica no cristianismo, ela foi fundamental e importante para a filosofia, né? Que foi tão perseguida, foi tão questionada nesse período, né? Então o que nós iremos ver hoje, né? Hoje nós iremos passar aí por um breve período, por uma breve introdução, aí, por uma breve contextualização desse período aí, lembrando sempre que é dentro do contexto filosófico. Nós não iremos fazer aquele aprofundamento, aquela abordagem histórica, né, porque aqui o objetivo da aula mesmo é mostrar ali como que a filosofia ela foi desenvolvida nesse período, como ficou a filosofia nesse ambiente, também para a gente entender as características que possibilitaram aí o surgimento da filosofia moderna aí futuramente. Depois ali lá pelo século XV e XVI, finalzinho do século XV e início do século XVI. Bom, a filosofia nesse período, ela era vista, tomada pela Igreja Católica, pela religião, pela fé, como uma atividade assim racional, né? Ela é racional, é lógico. Porém, para a Igreja, por ela ser racional, a Igreja passa a persegui-la, né? Então começa a surgir nesse período aí um grande movimento de perseguição ao pensamento filosófico, racional, científico da época. Tanto é que a ciência ela foi proibida nesse período da Idade Média. Então como que a filosofia ela pôde se manter nesse período, nesse ambiente de perseguição, nesse ambiente totalmente cristão? Tudo ali, a sociedade ela era regida por uma ordem religiosa, né? Então nós temos ali a religião, a igreja, né? O Papa, a igreja na figura do Papa, o bispo, né? o padre do alto clero, como uma autoridade que determinava como você ia pensar, né? Então os padres na época, a igreja, ela determinava como que a sociedade iria agir, iria seguir, iria se comportar na sociedade, né? Como iria ser, ela padronizava a sociedade. Então todas as produções, por exemplo, literárias, artísticas, poesia, pintura que as pessoas poderiam desenvolver na época, teria que ser voltado para a religião, né? Teria que ter como fundamento a religiosidade, né? Então ela usava uma forma de controle ali na sociedade que mantinha a sociedade sobre controle, totalmente homogeneizada, né? E você não podia questionar. Se você questionasse, você era punido, né? Então você tinha que ir à missa aos domingos, teria que ir à missa aos domingos. Se você não fosse, você tinha que se confessar. É um exemplo, né, que eu estou citando. Ou seja, para vocês entenderem como a igreja ela controlava o pensamento das pessoas. Então toda a estrutura social seguia uma ordem religiosa, né? Então os próprios membros da igreja, eles acabaram ali formando um cânone, né? Uma doutrina ali, algumas regras sociais, algumas legislações, entre aspas, onde eles determinavam o que era permitido, o que era proibido, o que era moral, o que era imoral. E a filosofia, ela passa a ser proibida nesse período. Por quê? Porque a filosofia é uma atividade racional, né, fortemente racional. O Aristóteles, em um longo período da Idade Média, ele não era conhecido, né? Ele não era conhecido. Apenas algumas obras, como a Ética, por exemplo, a Ética, a Lógica, se eu não me engano, a Lógica e a Ética eram conhecidos de Aristóteles, né? Pouquíssimas obras eram conhecidas dele. Por quê? Porque ele ficou ali, né, desconhecido. Os livros deles ficaram desconhecidos durante muito tempo na Idade Medieval. Apenas o Platão que era conhecido, né? Que veio aí por intermédio de Agostinho. Ele passa a compor aí, né, no ambiente medieval e compor aí o pensamento filosófico medieval. Então, o Aristóteles, que era muito racional, como ele era muito racional,
algumas obras que eram conhecidas dele também passam a ser proibidos. Então a filosofia, ela passa a ser proibida justamente porque a filosofia é uma atividade assim que questiona, né? É uma área do conhecimento que lida com o questionamento, com a dúvida, com a reflexão, com a consciência crítica. Então, quando você questiona alguém, quando você questiona uma ideia, uma teoria, a pessoa ou as pessoas que defendem as teorias questionadas, as ideias questionadas, elas se incomodam, elas se sentem incomodadas, elas não querem ser questionadas. E isso acontecia na Idade Média, né? Então, para as pessoas não desenvolverem essa característica crítica e reflexiva, que é característico da filosofia, a igreja ela passa a proibir, ela recolhe todos os livros de filosofia e ela passa a proibir. Então, a partir desse momento, era proibido ler filosofia, né? Era proibida por quê? Porque ela estava associada a algo pecaminoso, a algo pagão, né? A uma atividade que levava a pessoa à perdição da alma, né? Então, a sociedade religiosa ela passa a controlar, né? E determinar como a pessoa deveria se comportar em sociedade, né? O que acontece? Por volta mais ou menos ali do século XI e século XII, os árabes descobrem Aristóteles. Então, os Aristóteles, com Avicena, Averroes, que eram dois árabes, né? Eram filósofos árabes, ele acaba sendo redescoberto, né? Então, os árabes eles foram os primeiros a redescobrir, a trazer os Aristóteles novamente. E aí, algumas obras que então eram desconhecidas de Aristóteles, elas passam a ser conhecidas, serem lidas ali na Idade Média, né? Quando chega por volta do século XIII, o São Tomás de Aquino ele vai ser um dos principais pilares aí do aristotelismo, né? Ele introduzir ali o Aristóteles dentro da Idade Média. O Aristóteles ele tem um pensamento totalmente diferente de Platão, e quando Platão defendia o mundo das ideias, a existência de uma outra realidade, né? Ou qual essa realidade nossa ela é apenas passageira, nós somos apenas sombras, né? Da nossa verdadeira essência, do nosso verdadeiro ser que está no mundo das ideias. O Aristóteles ele acha tudo isso balela, ele achava tudo balela, ele não concordava com Platão em relação a essa teoria, onde o Aristóteles ele era um filósofo empírico mesmo, ele defendia a matéria, né? Ou seja, ele foi um filósofo assim que investigava, ele achava importante o ser humano inferir no mundo, ou seja, investigar o mundo, analisar o mundo, né? É você fazer realmente a experiência, ele analisava, né? Por exemplo, ele fazia várias análises de botânica na área da biologia, né? Na área, por exemplo, do surgimento, o crescimento, o desenvolvimento do ser, né? E o perecimento do ser. Então, a questão do ser, por exemplo, Aristóteles já começou a aprofundar ali a questão das coisas, né? Da matéria. E, lógico, o ser mesmo, o conceito metafísico de ser começa lá com Parmênides. Mas voltando aqui na Idade Média, toda essa característica aristotélica dessa importância da investigação da matéria, ela passa a constituir o pensamento ali escolástico, né? O pensamento medieval. Então a igreja, ela não aceitou essas teses de Aristóteles, essas teorias de Aristóteles, passa a proibir o aristotelismo também, né? Então Tomás de Aquino foi um filósofo muito importante, um filósofo tomista, um filósofo aristotélico, né? Que ele via essa importância, de você relacionar a fé, a teologia com a ciência, com a filosofia, com a razão, com o pensamento. Então ele via que a igreja poderia se abrir mais a esses questionamentos, essas abordagens materialistas no sentido da investigação humana, do homem, do ser humano em relação ao mundo em que ele vive, essa é uma realidade. Então ele é diferente, totalmente diferente lá de Agostinho, porque o Tomás de Aquino, ele foi um pensador que defendia ali, que defendia a importância do conhecimento, ou seja, do ser humano também inferir no mundo, né? Tanto é que ele recebeu fortes influências de Aristóteles, e a igreja não passa a não aceitar essas ideias, né? Essas novas ideias. Então, a partir do século XIII, mais ou menos século XI, XII, começam a surgir as universidades, né? Então as universidades começam a surgir pela Europa, né? Então o ensino passa a ser ministrado não mais dentro dos moceiros, dentro da igreja, né? Ou dentro ali, no caso, como a tutela do ensino, ele não passa mais a estar somente nas mãos dos religiosos,
né? Os leigos também poderiam estudar, né? Então, com o surgimento da Universidade de Paris, Universidade de Oxford, né? As pessoas leigas, as pessoas começaram a ter mais acesso ao conhecimento. Elas não precisavam ir para o mosteiro estudar, se tornar padres, monges. Os leigos começaram a ter o contato com o ensino. Nesse momento surge o período da escolástica. Então, a escolástica foi um movimento ali, um período caracterizado pelo surgimento das escolas, né, das universidades. Então, o Tomás de Aquino, como um representante e muito importante do período da escolástica, ele passa a ser também um autor, um filósofo que foi questionado pela igreja também, né? Tanto é que após a morte dele, os livros dele ficaram por 300 anos proibidos, né? Ficaram proibidos de serem lidos, né? Depois a igreja reconheceu que errou, mas os livros dele passam a ser proibidos de serem lidos, né? E entrou para o index, lá para o livro negro da igreja, né? Ou seja, ele entrou para a lista dos livros proibidos da Igreja Católica, né? Então a igreja ela passa, com uma forma de controlar, ela surge ali a Reforma Protestante, né? Então não esse movimento aí, ele vai levar para uma emancipação do ser humano em relação à igreja. A igreja já não tem mais aquela autoridade que ela tinha, né? Então o homem ele passa a começar a pensar por ele mesmo, começar a questionar algumas práticas da igreja. Quando Martinho Lutero quando ele começa a questionar a igreja, o bispo vai até o Papa, né, tentar ali levantar alguns questionamentos, questionar o Papa, né, o bispo ali sobre as indulgências, né, que estavam sendo cobradas ali pela igreja. A igreja ela não aceita esses questionamentos, né? Ela não aceita. Então, quando a pessoa ia se confessar diante do padre e ela tinha que doar as suas terras, doar um valor X para ter o seu lugar garantido no céu, o Lutero não aceita essa prática, ele vê como uma prática de corrupção mesmo, né? É lógico que tem muitos questionamentos, a gente não vai entrar nesses detalhes agora, porque a intenção da aula não é o contexto histórico, mas somente para a gente entender o movimento que estava havendo na época. A igreja não aceitou os questionamentos do Lutero e ele foi excomungado, né? Ou seja, ele vai romper com o pensamento, ele vai romper com a Igreja Católica, né? A gente conhece aí todo esse movimento de expansão, de surgimento, de rompimento dele com a Igreja, de expansão do luteranismo, né? Do protestantismo. Então isso foi uma das abordagens, uma das características aí do movimento que existia ali, de um dos movimentos que existia ali de contradição, de perda de domínio da Igreja Católica, né? Quando a Igreja começa a perder domínio, o homem ele começa a pensar mais racional, a Igreja ela passa a exercer uma outra forma que ela encontrou para controlar as pessoas, né? Que é a Inquisição. A Inquisição ela foi um movimento, ela foi uma prática totalmente violenta da igreja, justamente para controlar a queda do cristianismo. Estava caindo muito, né? Ou seja, as pessoas estavam questionando mais, né? E nós vemos aí surgir uma nova identidade ali, no caso as pessoas começaram a se tornar questionadoras, né? Então há um certo afastamento, né, do homem em relação ao poder de influência que a igreja exercia na época, né? Então, para a gente finalizar, Aristóteles, então, o Tomás de Aquino, então, ele é considerado um dos precursores e dos defensores ali, um dos representantes, no caso, do período da escolástica, né? O surgimento das universidades, dos debates, né, que haviam, e esse começo de um certo racionalismo, não, lógico, não no sentido racionalista lá do século XVI, né? Mas começa já a haver um forte questionamento, um pequeno questionamento do ser humano começa a desenvolver mais o raciocínio lógico, né, crítico, né? Ele passa a refletir sobre essa influência da igreja, sobre a importância do conhecimento, da ciência, do conhecimento científico, da investigação, melhor dizendo, da investigação do ser humano em relação à realidade em que ele vive, ao mundo em que ele vive. Por que eu não posso, por mim mesmo, conhecer, buscar o conhecimento, chegar até o conhecimento? Né? Esse era o questionamento que se fazia, né? Lógico,
Logicamente que existiam vários questionamentos, mas o ser humano ele começa a partir daí a se afastar da influência religiosa, ou seja, a filosofia dentro desse período, a gente pode perceber que ela foi totalmente submissa à teologia. O homem ele não podia usar a razão, não podia usar a razão, o pensamento. Por quê? Porque existia uma forte liderança religiosa, existia uma forte influência teológica em relação à ciência, em relação à fé, aliás, em relação à filosofia. E o Aristóteles, com esse poder que ele passa a exercer ali, com a filosofia dele, né, a filosofia aristotélica trazida pelos árabes, né, e incorporada ali pelo Tomás de Aquino, o que ocorre aí? A gente começa a ver uma tentativa de relação, de conciliação entre fé e razão. Então a fé e a razão, elas passam a tentar formar um certo equilíbrio, a dialogar, né? Então a fé é importante, porém a religião, a filosofia e a ciência também é importante, ok? Pessoal, estamos aí então chegando ao fim de mais uma aula e vamos aí dar continuidade na próxima aula ao Renascimento Filosófico, com uma rápida abordagem aí para a gente começar a entrar na Idade Moderna com René Descartes, onde nós vamos ver o cogito, o discurso do método, né? A gente vai fazer uma abordagem um pouco mais aprofundada em relação à filosofia, ok? Não se esqueçam de curtir o nosso canal, as nossas aulas, os nossos vídeos, compartilhar, comentar e se inscrever aqui no nosso canal Filosofando, ok? Sininho aí em cima, cliquem no sininho para não perder nenhuma notificação. Um abraço e até a próxima aula.